Bem-vindos a mais um Jogo Quase Limpo. Posso? Tipo Fábio Paim. 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 Olá, o meu nome é Paula Bogdanov e este é o Jogo Quase Limpo. Comigo tenho André Alemã e António Livramento. Hoje estava a pensar em falarmos de escândalos do futebol português e acho que vamos ter muito conteúdo. André, o caso Saltilho. Logo Saltilho, assim? Logo. Pá, acho que a juventude nem sabe muito bem o que é Saltilho. O que é Saltilho? Saltilho é um lugar do México onde em 1986 a seleção portuguesa resolveu estagiar para o Mundial. Ou seja, era suposto ser um resort de luxo onde a seleção portuguesa ia se concentrar e provavelmente fazer um dos maiores mundiais de sempre. Relembrar que Portugal não ia ao Mundial há 20 anos, quando tal aconteceu. Até que chegou a altura de discutir os prémios monetários da seleção nacional. E o que é que aconteceu? Problemas. Porque quando falamos de dinheiro, normalmente há problemas. Nessa altura, os capitães da seleção, acho que João Pinto, Humberto Coelho, não sei se ainda era, entre outros, foram discutir o dinheiro e correu mal. Os dirigentes achavam que não haviam de dar tanto dinheiro aos jogadores, os jogadores achavam que mereciam mais dinheiro e tudo foi por água abaixo. Treinar deixou de acontecer. Portugal esteve no Mundial sem fazer treinos. Usar marcas da seleção também não faziam publicidade a ninguém. E jogadores novos, né? Na altura estamos a falar de Paulo Futre, estamos a falar de outra juventude que andava lá, resolveu aproveitar esse Mundial, resolveu aproveitar o México para passar umas férias. Resultado, Portugal foi para casa com o rabinho entre as pernas, ao final de 3 jogos, e para sempre ficou famoso o Saltilho como um local para destino de férias e não para futebol. Desde as histórias com prostitutas nos hotéis, saídas à meia da noite, álcool à meia da tarde, em vésperas de jogo, tudo aconteceu no México. Isso revelou um bocado o que era o futebol antes dos anos 90 em Portugal. Era um amadorismo de cima a baixo, eram dirigentes mais preocupados com eles, realmente com o futebol e com os jogadores. E eu creio que uma das coisas boas que esse escândalo trouxe é, no final disto tudo, percebemos que o futebol tem que ser gerido por profissionais. Ainda hoje em dia andam muitos amadores no futebol profissional, com muita pena minha. Mas a verdade é que não podemos brincar com coisas sérias. O Mundial de Futebol é uma coisa séria, muito séria hoje em dia. Vocês terem noção, os Mundiais de Futebol são os 4 eventos mais vistos no mundo a nível de televisão. Milhões e milhões de pessoas veem este evento, o dinheiro investido, toda a estrutura investida, e Portugal, em 86, quando toda a gente já levava isto a sério, foi para lá brincar. Falar do Mundial de Maradona, onde ele faz aquele gol à Inglaterra, eles foram campeões do mundo. Estamos a falar da melhor exibição de sempre da Bélgica no Mundial. Estamos a falar do Michael Laudrup, quem se lembra, do dinamarquês. Estamos a falar de seleções do topo, Platini na França, e Portugal a brincar, quando podia ter feito o Mundial da vida deles. Tanto Portugal tinha grandes jogadores, e é sinal disto, o Portugal no ano a seguir, o Porto foi campeão europeu, em 87, com os jogadores que faziam parte dessa seleção. Eu acho que estava tudo feito para correr tudo mal desde o início, que eles foram para um hotel que não era grande coisa, pelo que parece onde estava a Inglaterra também. Os jogos de preparação eram com equipas locais. O campo de futebol tinha um... Era desnivelado. Era ali uma coisa feita à pressão. Portanto, eu acho que aquilo começou mal e acabou mal, não é? Mas podia ter corrido bem. Portugal ganhou o primeiro jogo. Portugal ganhou a Inglaterra. O mais engraçado é que hoje em dia não cabe na cabeça de ninguém Portugal ficar alojado no mesmo hotel do adversário do mesmo grupo. Não cabe. Quem tratou disto não teve noção nenhuma do que era o Mundial. A verdade é que Portugal há 20 anos não ia ao Mundial. Estamos a falar de Portugal nos anos 80, recursos financeiros básicos, e de repente temos montes de patrocinadores a querer dar dinheiro. E infelizmente os nossos dirigentes nessa altura pensaram, calma, há dinheiro, vamos ganhar o nosso. Ainda hoje em dia vê-se isso. O Livramento sabe isso mais do que ninguém, que está ligado aos clubes a nível local. O grande problema dos dirigentes é pensarem que merecem ganhar tanto ou mais dinheiro do que os protagonistas do jogo. Não, as figuras do jogo é o jogador. Não se pode mudar as coisas. Mas agora neste momento estou-me a sentir jovem, André. Estavas a dizer que os jovens não se lembram. Eu pouco ou nada me lembro do caso de Saltilho, mas o que sei é a história e aquilo que contaste um bocadito. Eu penso que a partir daí que se começou a profissionalizar mais o futebol português, porque isso não existe nenhum, mesmo a própria Inglaterra, sabendo que ia estar uma equipa que ia jogar contra eles, isso hoje em dia não existe pôr milhares num hotel, quase impossível isso acontecer. Eu penso que a partir daí se começou a profissionalizar mais o futebol português. Passado 3 anos deste problema, Portugal é campeão do mundo júniores, com o João Pinto e o Fernando Couto, o Jorge Couto. Foi em Riad, não foi? Em Riad em 89. E depois em 91 outra vez, consegue ser campeão do mundo 2 vezes de seguida. E isto mostrou este trabalho feito por esta geração. E hoje em dia em Portugal a gente fala do Carlos Queiroz. O Carlos Queiroz, mas Carlos Queiroz fez este trabalho. Ele, o Josualdo Ferreira, o Nelo Vingada, esta malta, como treinadores, depois como treinadores de clubes,
não foram o topo do topo. O Jesualdo foi o campeão no Porto, fez um bom trabalho no Braga, o Benfica nunca fez nada de especial. Na Alvingada no Marítimo, ou seja, nunca foram treinadores de topo. Mas, por exemplo, o Alex Ferguson, quando precisou de um treinador para o campo, o Manchester United foi buscar o Carlos Queiroz. E teve muito sucesso com ele. Pois é. Teve sucesso. Apesar do Carlos Queiroz sozinho, nunca teve grande sucesso. Não, o Carlos Queiroz depois vai para o Real Madrid e não consegue ter sucesso. Não consegue. Com os Galácticos, não consegue ter mão e volta para o Manchester United, mas já não volta ao mesmo Carlos Queiroz. A malta não vai se esquecer. O Carlos Queiroz volta para o Manchester United e a primeira grande contratação que faz é o Nani e o Anderson do Porto. E acerta na mus e ficam todos encantados. Traz-nos mais um jogador. E aí que entra os esquemas e traz um jogador chamado Bebé. O Bebé tinha jogado no Estrela da Amadora na segunda Liga. Assina pelo Vitória de Guimarães sem nunca fazer um jogo oficial. E segue para o Manchester United sem nunca ter jogado um jogo na Primeira Liga. Acho que o Bebé, não sei se fez mais do que 5 jogos no Manchester United, mas que muita gente ganhou dinheiro com o Bebé, ganharam. E aí vimos que é assim, nós criticamos o modelo não profissional, vê estas pessoas fazem o profissional, que é os Carlos Queiroz, Alvingadas, Jesualdo, mas também são apanhados pela máquina. A máquina do futebol e o dinheiro que há no futebol tem este pequeno problema, que é o dinheiro manda. Isto é uma história verdadeira. No nível mais pequeno, eu jogava numa equipa de miúdos e subo um escalão. Eu era avançado. E eu sempre joguei avançado. Meio trapalhão, fazia ali uns golinhos. Só que eu chego lá e o avançado da outra equipa, da equipa para onde eu vou, o pai dele é o patrocinador da equipa. E eu podia marcar 30 golos na pré-época que eu ia jogar 0 minutos. E isto é um nível mais baixo da pequena corrupção. O treinador gosta de comer de borla ao restaurante, certo? O dirigente do clube gosta de comer de borla ao restaurante. E agora olha, vamos tirar este e vamos pôr aquele que joga melhor. Então quando nós escalamos isso para níveis maiores, e cuidado, vamos à seleção nacional. Nós um dia desses não falamos sobre a seleção do Jorge Mendes, a escolha de um selecionador nacional. Quando escalamos isso para um nível maior, percebemos que a corrupção existe em Portugal. Em Portugal e no mundo, não é? Vamos passar a outro escândalo, que isto hoje está cheio de escândalos. O Verão Quente 93, vocês lembram-se disso? O nome veio de uma novela até, que havia na altura. Do Verão Sabiam? Quente, que estava nessa Realmente, eu lembro, foi uma fase complicada do Benfica, acho que a nível financeiro, e lembro que o Sporting foi buscar 2 jogadores, acho que foi o Paulo Sousa e o Pacheco. O Pacheco. A grande apresentação, Sousa Sintra não era o treinador? Era o presidente. Eu lembro, era o Caramula aqui à frente e tudo. Afinal já não me sinto jovem, já estou a ficar velho outra vez. Sporting aproveitou a crise financeira do Benfica. Na altura, não foi a Operação Coração, foi antes. Foi o Jorge Brito era o presidente do Benfica, um presidente, se calhar com 80 e tal anos já na altura. Foi Jorge Brito, exatamente. E criando o homem. E uma das coisas que fazem, ele convence-me a ir comprar o Paulo Futre em janeiro anterior. O Paulo Futre vem para o Benfica do Atlético de Madrid. E é o jogador mais caro de sempre, o ordenado mais caro de sempre. Só que há uma coisa engraçada, quem paga o ordenado, o Benfica vende 10 anos de direitos televisivos para pagar o ordenado ao Paulo Futre. Ou seja, o Benfica hipotecou o futuro para pagar um ordenado durante 6 meses. Aguentou 6 meses, depois foi-se embora, não havia dinheiro para pagar ordenados, acabou-se o dinheiro. E há 3 jogadores do Benfica que o Sporting quer levar. João Pinto, Paulo Sousa e Pacheco. Pacheco e o Paulo Sousa vão, e cuidado do Paulo Sousa a jogar futebol, como pouca gente viu. E o Bobby Robson é o treinador do Sporting e pede um extremo esquerdo, Pacheco, um Paulo Sousa para organizar. E o João Pinto. O João Pinto já tem tudo assinado para ir, a carta de rescisão é entregue e no último dia de férias dele, o Jorge Brito aparece na casa de férias dele, bate-lhe à porta e consegue convencer primeiro a mulher, Carla, e depois o João a não irem para o Sporting, que os adeptos não iam perdoar, e passa a ser o capitão do Benfica e o jogador mais bem pago do Benfica, nessa altura. O engraçado do João Pinto é que nesse ano depois o Benfica é campeão e ele faz 3 golos ao Benfica naquele 6-3. 6-3, sim. Ele faz 3 golos ao Benfica e é perdoado, que até lá eles não iam perdoar. Mas no futebol tudo se perdoa desde que a gente marque golos, não é? E eu acho que o Sporting nessa altura mostra realmente que poderia ter feito mais. E com um mau dirigente, outra vez, estraga tudo. O Sporting está em primeiro lugar, a meio da época, e perde com o Casino de Salzburgo para a Taça UEFA. E o treinador Bobby Robson é despedido em alta voz no avião. Eles estão a voltar de Salzburgo, tinham ganho 2-0 em casa, 3-0 perdem fora, 2 frangos do Costinha. E o Carlos Queiroz é despedido da Seleção Nacional, na altura Portugal para o Mundial. E o Sousa Sintra fecha o negócio com o Carlos Queiroz e despede o treinador em alta voz. Malta, é para dizer que temos um novo treinador, Carlos Queiroz chega segunda-feira. Bobby Robson não fala português e diz para o Mourinho: o que é esse maluco está para aí dizer? É só mister, está a dizer que estamos despedidos? E foi assim, eles saem. Bobby Robson vai para o Porto, ganha 2 campeonatos de seguida e vai para o Barcelona.
É coisas que não existem. Há histórias dessas, por isso é quase impossível de acontecer hoje em dia. Alguém ser despedido no avião. Podia ser, muita gente é despedida no avião, mas dessa maneira, porque o futebol hoje são empresas, André. Tu sabes melhor que ninguém, também trabalhas na área do futebol e sabes que são empresas, não se pode gerir as coisas assim, estás a gerir milhões. E na altura não era tanto assim, era um bocadinho muito amadorismo e geria-se com o coração, não com a cabeça. Mas o Bobby Robson é um grande treinador, sempre fui um grande fã do Bobby Robson. E já na altura o Mourinho tinha começado com ele, era trator, não era? Era o trator. Teve uma grande escola também. Mas estás a dizer isso, mas no outro dia, num jogo de futebol, houve um treinador despedido ao intervalo. E depois, quando eu volto ao resultado, já estava despedido. Pois foi. Estava despedido. Por acaso estava nesse jogo. Por acaso estava nesse jogo. Ao intervalo estava despedido. Isto não ser com o coração tem mais liga. O futebol é coração. O futebol é coração. E quer nós queiramos, quer não, a maior parte destes escândalos que aconteceram no futebol português não foi ninguém usou a cabeça. Isto foi tudo feito de coração, não é? Estamos sempre a aprender, André. Posso dizer que neste momento estou a trabalhar, ligado ao Olhanense, com o presidente Manuel Cajuda, e aprendi uma coisa. E às vezes quero tomar decisões de cabeça quente, ele diz, vai para casa, vai descansar, vai a jantar, vai estar com os teus filhos, passado 2 dias vai tomar essa decisão. E acredita que a decisão que eu queria tomar no momento já não é a mesma passado 2 dias. Estamos sempre a aprender. Eu olho aqui não sou miúdo, mas também estou sempre a aprender. E nós estamos sempre a aprender no futebol. Não se toma decisões cabeça quente. Só dão barraca. E depois tem custos, não é? O futebol, um jogador é um ativo do clube. É a malta que... como é que se chama aquele central do Sporting agora está encostado? É para B? É o Sanjusto? Sanjusto. Escuta, um jogador com ordenado daqueles encostado, porque não encaixa no perfil do treinador. Então, Eu gosto muito do Santo Justo, acho que tem um grande potencial, apesar de ter muitas lesões, mas um treinador quando não gosta não há nada a fazer. Mas tem que se gerir a coisa da melhor maneira, porque aquilo é um ativo que está ali no Sporting, se o rapaz não conta para o treinador, tem que se arranjar uma solução para ele. Vou fazer aqui um resumo do Verão Quente 93 para as pessoas perceberem, né, os mais jovens perceberem. Foi basicamente o Paulo Futre estava já prometido aos sportinguistas, o Benfica dá o golpe, vai buscá-lo e o Sporting aproveita que o Benfica está mal do dinheiro e vinga-se indo buscar os jogadores. A verdade é que esses 2 jogadores depois acabaram por não fazer grande carreira. O Paulo Sousa teve 1 ano e saiu para o Parma, não, ele sai para a Juventus. O Juventus é campeão europeu na Juventus, vai para o Dortmund, é campeão europeu no Dortmund. O Pacheco é contratado e a seguir contrata um nigeriano, a Munique, máquina do cacete do lado esquerdo, acaba por nunca ser titular no Sporting e acaba na Itália, na Reggiano ou no Regina, um desses clubezinhos do nada, não é? E a verdade é que esses golpes às vezes têm impacto e às vezes não têm. Se houver dinheiro, dá à vingança. Não, tem que ser. Né? Imagina se os clubes fossem geridos por mulheres agora. Ui! Eu por acaso estava aqui a pensar, se fosse eu, o que é que eu não fazia? Bem, enfim, ainda bem que não é. Vamos passar para o caso mais polémico. O caso Paula. Não sou eu? Paula, vamos fazer isto sem nenhum de nós ser processado. Isto não vai ser fácil. Sabes que eu estudei muito isso para não falar nomes. Não vou falar nomes. Só vou dizer uma coisa. A rapariga, a Paula, não se chamava Paula. Claro que não. Acho que ninguém será o nome verdadeiro. Então vamos voltar aqui. Estamos a falar porque em 1996... O selecionador nacional é o António Oliveira. Por isso tem que ser assim, 95, 96. Estágios da seleção nacional, eles treinavam em Oeiras, não é? No Estádio Nacional, e ficavam a dormir em Cascais. Treinaram de manhã, o jogo é só no dia a seguir, então tarde livre. Os jogadores de Lisboa, alguns do Sporting, do Benfica, vão a casa. Os jogadores das equipas do Norte optam por ficar no hotel. Aborrecidos no hotel, optam por recorrer aos contactos. O contacto até aqui de um empresário algarvio, que é um empresário bem ligado ao futebol, para ter companhia. Quando a companhia chega, a festa descamba e uma das raparigas, vamos chamar raparigas é o termo certo, uma das profissionais do Brasil, sexo, uma das profissionais do sexo acaba assaltada por um jogador de futebol que lhe quer roubar o dinheiro de volta, insatisfeito com o serviço apresentado, aparentemente. Seja como for, agressões, socos, prostitutas marcadas, envolve segurança do hotel, e aquilo
é tudo abafado, ninguém sabe o que é que se passou. Até nesta altura há um programa na televisão que se chama Os Donos da Bola. E nesse programa, de repente, é apresentado, nós temos aqui uma convidada surpresa e a senhora aparece em estúdio, óculos de sol, a cara toda marcada e começa a descambar os nomes dos jogadores. No meio daquilo tudo, o adjunto da Seleção Nacional está em casa e tem um infarto e começa a ligar para lá, a dizer que está a ter um ataque cardíaco, que é tudo mentira e por aí fora. A Federação fez um inquérito, não se apuraram responsáveis nem responsabilidades. A menina foi aconselhada a voltar para o Brasil. E a história foi abafada. E isso mostra, e estávamos a falar, hoje em dia não se acontecia, 86 acontece, 95, 96 acontece outra vez. E eu aposto que a gente quiser, 2026 provavelmente essas histórias vão acontecer. Que a verdade seja dita que há, no futebol, são homens. E temos 20, 30 homens juntos em hotéis. E às vezes... Eu acho que o futebol e a prostituição andam de mãos dadas. Elas adoram-nos. Sim. Eles gostam. Eles não nos gostam nada. Então eu acho que há de haver sempre aí qualquer coisa. Mas houve consequências. Houve um jogador, que eu não vou dizer o nome, que foi demitido do Real Madrid, não foi? Não, ele foi demitido porque ele não sabia dar 2 pontapés numa bola, que é diferente. Desculpa, foi não digas essa. uma coisa dessa. Ok, escuta, olha, façam uma pesquisa. Pior contratação de sempre do Real Madrid. Chefe, digam só. Chat GPT. Pior contratação de sempre do Real Madrid. E o nome do jogador vai lá aparecer. Nós não podemos dizer o nome do jogador, porque este podcast não tem dinheiro para pagar indemnizações. Olha, vou-te dizer, agora se eu estás a falar nisso do jogador, eu brincava sempre com ele com isto. É uma pessoa espetacular. Sim, vou dizer, sim, 5 sim, estrelas. sim, Foi o meu treinador. Foi Foi o meu treinador adjunto. E eu brincava sempre com ele. Fazia, acontecia. E brincava com essa coisa do foste o pior jogador de sempre do Real Madrid. E uma vez ele virou-se assim: vamos ver se tu um dia chegas lá. Se tu chegares lá é bom sinal, se onde lá andares. Agora, sabes a verdade? É que ele lá andou. Foi campeão. Foi campeão. No Real Madrid não sei se foi, chegou a ser campeão. Foram campeões naquele ano. Ganhou tudo no clube aqui em Portugal onde ele passou. É uma referência, toda a gente se lembra dele. Ele fez parte do plantel, ganhou a Champions com o Mourinho. Ele teve os anos que ele lá teve. Ele foi lembro. E eu não ganhei nada, nunca joguei no Real Madrid e brincava com ele. Posso dizer, é uma pessoa espetacular. E graças a Deus está bem. Mas o que se passou nessa altura também não ele era jovem, era um miúdo, ele era um miúdo. Somos todos. Eu também, quando era mais novo, também fazia as minhas avarias. O problema é que ele era conhecido e era a seleção nacional e teve aquele impacto que teve, não é? E muitos tiveram sorte que houve um senhor de lá que disse: pessoal, vamos embora que isto vai dar. Pois, não. Ele foi a salvação de muitos ali também. Mas eu ouvi a história verdadeira e estava ao pé de ti, André. Sim, eu ouvi a história verdadeira e estava ao pé de ti. Não se pode dizer nomes, Isto para não haver falha. Nós ouvimos a história, eu e o António, contada por um jogador que estava lá, de sua primeira ou segunda convocatória, que era o pior, era a primeira ou segunda convocatória da nossa seleção. Mas por acaso ele tinha acabado de chegar, porque ele era daqueles jogadores que era de Lisboa. Era de Lisboa, foi a casa, foi a sorte. Ele a contar, isso podemos dizer, o Luís Figo estava na seleção, foi o gajo mais calmo no meio daquilo tudo, abanou a cabeça e disse: já viste que esta malta está aqui a armar, e virou as costas, para ver a gestão da carreira totalmente diferente. Uma pessoa que geriu a carreira como o Luís Figo, que nem se aproximaria de um problema daqueles. O Ronaldo Nazário, o R9, quando estava no Real Madrid, acho que foi aconselhado pelo presidente do Real Madrid: porque não passas mais tempo em casa? Porque não fazes como o Figo? E o Ronaldo respondeu: se tivesse uma mulher como o Figo, também passava mais tempo em casa. O Figo sofrer essa gestão, André, isso é da opinião, há que fazer, mas há que saber fazer. A maneira como foi feita não foi bem feita. E com certeza aquilo que estavas a dizer, em 2025, 2026, 2030, vão fazer, mas têm que saber fazer. Mas hoje em dia há uma rede que protege os jogadores muito mais forte. O futebol tem para lá, e depois o futebol tem a promiscuidade do dinheiro, que é muito dinheiro nós estamos aqui a falar, não é? Eu tenho uma situação comigo que é num Web Summit que eu fui fazer segurança ao Ronaldinho Gaúcho. E eu pensava que ia poder dormir à noite e tive de estar de plantão a noite toda à porta do quarto dele. E eu... Nem te convidaram para entrar, vê lá. Isso agora, vou consultar o meu advogado, vamos ter um intervalo e eu já respondo a essa questão depois. Não, mas a verdade é que estas coisas aconteciam, a mesma coisa. Posso dizer, quando um festival do Marisco, o Neymar veio acompanhar a Paula Fernandes aqui ao Festival do Marisco, que ela veio tocar. A mesma coisa. E ele já no Paris Saint-Germain nessa altura. Estava no Paris Saint-Germain. Veio de barco, não foi? Na altura? Sim, veio de barco. Estiveram no Real Marina. E eu fiquei a noite toda à porta do hotel deles. Eles não dormiram. Ela é artista, ele jogador de futebol. De manhã, pegou, deixaram e foi-se embora outra vez para jogar.
A verdade seja dita, quando há muito dinheiro, o nível de promiscuidade aumenta e as tentações também. E o grande problema de muitos desses jogadores é não aguentarem até aos 35 anos. Eles não percebem que primeiro ganham o dinheiro e depois aos 35. Mas a verdade é que se esses jogadores não forem bem aconselhados, podem ter. E temos o caso do nosso ausente de hoje, o Fábio Paim, que mostra que realmente, se calhar, era a pessoa certa para falar aqui sobre isto. O álcool, a noite e o dinheiro. E há muito dinheiro. E são pessoas como nós, não é? Também cometemos erros, eles também cometem, não é? Só que nós Faz cometemos erros de euros, eles cometem erros de milhões. E eles são conhecidos, não é? Nós podemos partir ali um bar todo e ninguém sabe vai quem dizer somos. Não, o André é conhecido. O meu próprio filho diz que o André parece Deus Nosso Senhor. Vai a todo lado, está lá o André. É, sempre O a chat trabalhar. GPT também diz que o André é conhecido. Eles brincam com isto. É bom sinal, André, é bom sinal. É. Vamos falar de fruta. Fruta com fruta. Gostam de fruta? Isso é com saudável. Ele sabe falar. Já fui mais. Gostas de fruta? Isso é mais para o André. Fruta é para ele. A fruta, eu sei qual é. Fruta, É o clube Pinta dele, é o Costa, clube dele. a fruta do Pinta Costa. O meu clube é uma silêncio. Para que é que vocês estão para inventar? Vamos falar do apito dourado então. O Apito Dourado. O Apito Dourado, vocês viram um filme depois que fizeram o... como é que se chama o filme com o Nicolau Breiner? Fizeram um filme sobre isto. Sim. Sim. Corrupção, chamava-se Exato. o filme. Que falava do Sim, do caso do Apito Dourado e da e Carolina. A Carolina, Da exatamente. Carolina. Estávamos a esquecer o nome da Carolina. Da Carolina. Sim. Essa desapareceu, essa nunca mais, coitada, essa nunca mais deu sinal de vida. Ela lançou a bomba e fugiu. Mas verdade seja dita, e eu assisti isso em primeira pessoa, e falávamos disso antes do programa, que é o seguinte: existe, infelizmente ainda existe, e vamos de coisas pequenas a jantares, antigamente eram viagens, estadias em hotéis, até posso dizer mesmo a nível local, regional, de haver donos de hotéis, não é? A oferecerem estadias a árbitros. Pai, tínhamos muito, ainda cuidado, nós tivemos grandes empresários ligados ao futebol, ainda temos, olha, não estou a dizer que oferece. O Fernando Rocha, que é presidente do Portimonense, é dono de hotéis. O Fernando Barata, o Aparijo, que foi presidente Da Naval. Da Naval 1º de Maio. São donos de hotel. Por que custa oferecer um quarto de hotel? Agora, qual é o problema? Nós gostamos de fazer favores, mas qual é o limite? A Federação pôs um limite a 150 euros o valor de uma prenda, uma coisa assim do género. Mas 150 euros ainda é uma boa prenda, diga-se passagem. Agora, se compromete o comportamento de um dos árbitros, eu acho que hoje em dia já não acontece tanto por causa das redes sociais, por causa da capacidade das pessoas filmarem, de reportarem, de divulgarem comportamentos. Naquela altura, não. O patrocinador do Porto era a agência Abreu, de oferecer viagens. Todos os árbitros viajavam pelo mundo fora. Eram lá e marcar. Saírem lá marcar. Eles recebiam um código, iam lá, marcavam, está a viagem feita. O grande problema também é que os árbitros não ganhavam dinheiro. O árbitro profissional hoje em dia ganha dinheiro. E eu acho que nessa altura o grande problema é mesmo a relação com os árbitros. Tu conhecias os árbitros quando jogavas na Primeira Liga, tu conhecias os árbitros, encontravam-se, havia uma relação muito mais do cá do lado, como eu. Havia um árbitro, em especial não vou dizer o nome, que era de Vila do Conde, e constantemente me apanhava, mas sempre me arbitrava, dizia-me sempre: atenção, sou teu amigo, conheço-te bem, mas não te vou facilitar nem nada. E sempre falas comigo, baixa as mãos. Fala comigo, mas baixa as mãos. É a primeira coisa que ele dizia: baixa os braços, não levantes os braços. Mas nunca me beneficiou. Por acaso aquele, também nunca lhe dei uma prendinha, nem um cafezinho lhe paguei. Agora, mas sabes que antigamente, e tu sabes, quando joguei nas ilhas, as ilhas sempre foram uma parte em que davam muitas prendinhas aos árbitros, sabes? E todos os árbitros queriam apitar às ilhas. E acaba por ser um bocadinho, ainda hoje em dia é. Não estou a falar de primeira e segunda liga, mesmo os CNS, as terceiras ligas, todos os árbitros querem ir às ilhas, são bem tratados, vão pescá-los, e isso ainda acontece. E claro que aqui no continente também, mas nas ilhas muito mais, muito mais. Com certeza tu conheces árbitros e tens algum conhecimento, eles vão-te falar episódios nas ilhas que vale tudo, não é? Pois vale. E como não os beneficiar, não é? Pois não, é verdade. Eu esqueci a dizer, eu trabalhei 2 dias no avião, não é? A grande questão que se põe em relação a isto é: qual é o limite? Onde é que um clube da casa, ser hospitaleiro, qualquer clube hoje em dia da Primeira Liga oferece ao árbitro o almoço, o jantar, deixa uma prenda, uma camisola para levarem para os filhos. Se todos estiverem a fazê-los, está tudo ok. Qual é o problema? O árbitro consegue manter-se imparcial? Se conseguir, tudo bem. No caso do Pitorado, estamos a falar de coisas demais. Eles podiam chegar de véspera, ficarem em hotéis 5 estrelas, serem acompanhados por prostitutas de luxo, irem jantar a restaurantes topo, irem seguir passear com a família de férias. Aquele árbitro, não tem hipótese. E depois estamos a falar o presidente do Conselho de Arbitragem era do Porto.
O presidente da Liga era o Major Valente Loureiro, era do Porto, né? Do Porto Cidade. E cuidado, estamos a dizer isso. Eu tinha aqui um dirigente aqui também no Algarve, um livrinho preto com todos os números de telefone dos árbitros. Esperava pela nomeação à quinta-feira e na sexta-feira mandava o empregado do escritório dele telefonar para o árbitro, saber se precisava de alguma coisa, se tinha estadia no Algarve, se viesse do Alentejo, se precisava de um restaurante, que marcasse um restaurante. Pá, não era corrupção. Ele estava a dar condições ao árbitro para vir apitar. Só que, qual é o limite? E onde é que se põe o limite? A grande questão é essa. Não é? Hoje em dia, vou dar um exemplo. Tu és diretor desportivo de um clube, mas tu não tens relações com os árbitros. Não. Eu vou dar um exemplo. Eu sou presidente de um clube, sempre que eles vão apitar, mal o árbitro chega, eu vou ter com eles, ofereço uma garrafa de vinho, um cascol do clube, e de um clube pequenino, estou a dizer de júniores, não sei o que, uma coisa assim. Eu não faço para influenciar. É um jogo de iniciados, não vai fazer grande diferença. Por uma questão... E é normal que se crie alguma empatia. Sabemos o nome dos árbitros pelo primeiro nome, por aí fora, perguntam como é que estamos, alguns deles com trabalho. Agora, quando é visto fora, é sempre muito mau, mas não é nenhum apito dourado. Se for, é um apito latão. Mas pronto, é um miminho que se dá, mas tu não pedes nada em troca, não é? Dás aquilo, não pedes nada em troca, mas falando de equipas grandes, né, que lhes dão coisas muito boas, depois o árbitro, se calhar ele não diz, olha, estou-te a dar isto, mas tens que me dar algo em troca, mas eles já sentem aquela pressão, que eles sabem, né? Eles não fazem... Sentes-te na obrigação e... É isso, sim. é isso. De ajudar, não vais prejudicar uma não pessoa há que está a ajudar. conversas, não há provas, mas já há aquela pressão. Por isso eu acho que a situação do VAR ajuda os árbitros nesse sentido para se defenderem. Pá, eu até nem queria marcar o penalti, segundo o presidente do goleiro, eu até nem queria marcar o penalti, mas o VAR... Mas o VAR... Eu sou a favor do VAR, mas já há coisas que eu estou a ver que eles não conseguem ver, não sei, não faço ideia. Tem outro ponto de vista, fora de jogo, e certos penaltis que eles veem no VAR e voltam a ver e não conseguem. É muito estranho. Continua a haver a polémica mesmo com o VAR. Sinceramente, continua a haver a polémica. Pisadelas em cabeças, coisas do género. Isso é o passado. Tudo é passado aqui, tudo é passado. Ainda não temos futurologia para ver quais vão ser os escândalos do futuro. Eu queria falar de mais um. É toupeira. É toupeira, aquele dos e-mails, não é? Exatamente. Os e-mails, que meteram o Benfica no jogo, mas o Benfica não tem nada a ver com aquilo. Coitado do Benfica. Não tem nada a ver com aquilo. Explica-me porque é que o Benfica não tem nada a ver com coisas que só beneficiaram o Benfica. Tu és responsável por um jogador teu que vá a um bar à noite e vá à parte ao bar todo. Não és responsável, pois não? Não, mas provavelmente eu vou pagar. O Benfica não é responsável por um colaborador que... E tu acreditas que o colaborador fez isso de livre iniciativa? Acreditas. O Benfica, isto, as pessoas perceberem a rede que se montou através do Benfica. Luís Filipe Vieira, o que é que ele fazia quando era presidente do Alverca? O que é que ele fazia? Ia-me arrocar o estágio em Alverca. O estágio em Alverca e começou a oferecer pneus de borla. O estágio oferece pneus de borla. Coisa dificílimo, não é? Toda a rede que ele montou, e as pessoas não têm noção da força que o Luís Filipe Vieira teve no futebol português, fez isso. E a verdade é que se as pessoas fizeram de iniciativa própria, são só burras. Não é? Tu ias fazer o que é por benfiquismo? Por isso essas coisas são todas... eu acho que todo aquele Benfica de Luís Filipe Vieira foi organizado à imagem quase do Porto de Pinto da Costa. E a verdade é que funcionou. Foram campeões vários anos de seguida. Com equipas que nem sequer sempre eram os melhores, e o Porto também, com as equipas que não eram os melhores, conseguiram pôr essa pressão, as prendas, essa regra da federação foi por causa do Benfica. O Benfica oferecia um kit que era 2 garrafas de vinho de topo, 4 camisolas, 2 bilhetes anuais, era um kit, uma coisa espetacular. E a federação teve de dizer por um limite. Só faltava o cartão de sócio do Benfica também. Pois. Quantas pagas durante 10 anos? Mas nunca envolveu fruta, estás a ver? Sabe-se lá. A pessoa sabe lá. Eu não digo nada. Não digo nada. Provavelmente eram benfiquistas, não é? Elas eram benfiquistas, não é? Gostavam tanto do clube que iam lá e ofereciam-se, não é? Se calhar é o que estás a dizer, não, o Benfica não tem nada a ver com isso. Se calhar elas até lá por amor ao clube. Por amor ao clube. Andar a fumar fogo. E, por exemplo, estás a falar do apito dourado. Houve imagens e de voz no YouTube e tudo, pessoas a falar, mas pronto, não, escutas e não foi nada, supostamente, entre aspas, não foi nada provado. E no Benfica também houve sucesso em tribunal, de alguns empresários de futebol também, envolvidos nisso. O César, viam que era o César, não sei das quantas. Boaventura. O César Boaventura quis investir no Alma Silêncio, numa certa altura. Já deixei aqui.
E tentamos perceber porque é que esta malta quer ir a esses níveis do futebol. Porque o domínio no futebol faz-se em vários níveis. A malta não tem noção. Há uma altura em que há um PSP do Porto que tenta convencer o Pinto da Costa a pôr o Cunhado como terceiro ou quarto guarda-redes do plantel. Tinham provas contra o Porto. Isto é um nível de... O futebol é uma coisa demais. Eu, sem entalar demasiados dirigentes aqui, eu acompanhei algumas situações. Deixa eu só pensar se já prescreveram, que é para poder falar. 1, 2, 3... Está no limite de prescrever, até a gente ter de ser visto, está mais que prescrito. Eu acompanhei uma vez um dirigente de futebol que estava a ser extorquido por um guarda-redes do Norte. Tivemos uma reunião num clube e ele dizia basicamente assim: isto é o seguinte, deixa-me arranjar um contrato no teu clube para a próxima época. Ele estava a jogar ao nível do CNS, do Campeonato Nacional de Portugal. Eu queria jogar para a Primeira Liga. Não, só quero ser guarda-redes, quer fazer parte do plantel, para jogar um jogo da Taça da Liga que eu possa jogar melhor. É isso, porquê? Porque esse dirigente do futebol, que era um gabarolas, foi-se gabar ao telefone que tinha feito, que tinha acontecido, que tinha comprado um jogo, que tinha feito não sei o quê. E a mulher gravou, que era a mulher do guarda-redes. E assim, vamos lá a uma reunião e disse: então, olha, o que é que se passa? Porque eu vim aqui sequer? Tenho medo de vir aqui. Mas eu vou contigo. Tem o quê? Tem o seguinte, ele queria 20 mil euros e queria ser o terceiro guarda-redes do plantel também. Eles querem sempre ser o terceiro, que é para não terem que jogar. Normalmente são sempre guarda-redes, não sei porquê. Isso não, sei como é que a gente vai vender isto? Depois ao clube, que eu tenho que ser. E a certa altura disse assim: mas tu jogas alguma coisa de jeito? Ele disse: sim, estou a jogar no... o clube era muito mau, era um daqueles clubes lá do Norte, ninguém conhece. CNS ou Distrital? CNS. Mas daqueles clubes, E eu disse: mas és titular? Não, sou o segundo guarda-redes. Ele era o segundo guarda-redes, quer dizer, terceiro na primeira liga. Não, isto não quer nada, isso é por causa dos descontos, e ter estatuto, vou ser o terceiro guarda-redes do clube e tal. E até ele dizia: vocês podem pagar 3 mil euritos, fico contente. E depois ele dizia para o dirigente: o dinheiro não é teu, é do clube. Estás chateado com o quê? E isto é o nível da corrupção e isto atravessa... Há muita coisa. Sim. Coisas e coisas. E ao pequeno do pequeno. Os meus treinadores das camadas jovens são constantemente convidados pelos pais para almoçar e para jantar. E não é que eles sejam gajos muito simpáticos ou pessoas com quem tu queiras ir almoçar. Eu tive um treinador que arranjou uma licença de caça. Se queria uma licença de caça, houve um pai de um dos meus que arranjou uma licença de caça. Porte de arma e caça. Porque tinha que fazer parte de um clube de caça e tal. Mas é porque simpatizava com o homem? Não, queria que o filho jogasse. Isto é o futebol, em todos os seus. Sentes-te na obrigação depois de ajudar a pessoa, né? Há alguém que dá uma coisa. E se não ajudas, depois és um mal agradecido. Isto é por ser melhor e não agradecer. Eu, por exemplo, o presidente é um antipático, nunca quer, fazem uns almoços dos pais. Eu não vou. E o meu filho joga lá. Eu não vou aos almoços dos pais. Eu digo: o meu filho vai também, vai tu com os outros. Eu não vou, porque deixa a porta aberta. Deixar a porta aberta. A mesma coisa, um desconto num carro, um pai que trabalha num stand, venha comprar aqui ao meu stand, para dar aqui um jeitinho. Depois o quê? Com a cara que eu vou dizer: eu nunca vou chegar ao pé de um treinador, nem para o meu filho. Eu não sou capaz de chegar. O meu filho joga no clube, de chegar ao pé de um treinador e dizer: o meu filho tem que jogar. Não sou capaz de o fazer. Pois é, a tal pressão. Oferecem aqui, fazem um miminho ali, pois é aquela pressão que, o que é que eu vou fazer? Mas há miminhos e miminhos, não é? O mais certo é não aceitá-los. O próximo episódio podíamos trazer um árbitro. O que acham? O Fernando, se calhar, bem convencido. Traz-te um árbitrozinho. Tem aí umas boas histórias. Olha, por que não? Olha, sim. Tem que convencer um reformado, que é para não se ver Tem que ficar de costas. Dá uns anos para cá. Há muitos anos para... Não metes aquela coisa tipo tremido na cara. Há muitos anos. Deve haver muitas histórias aqui no Algarve. Tantas. O problema é que muita gente ainda está no futebol e uma pessoa sabe aqui o bico. Isto é uma chatice. Bem, está feito por hoje. Obrigada por terem vindo. Próximo episódio, um árbitro, se faz favor. Um árbitro. A Paula começa a beber um copo de vinho. Vinho? Um bocadinho de champanhe, talvez. Agora, champanhe. Vinho. Isto é o quê? Ou é toupeira ou o quê? Não há champanhe para ninguém. Pronto, obrigada. Está feito, obrigada.